Sim, meus irmãos, um presente de Deus para nós hoje, quando a liturgia nos traz sobre o poder, a eficácia que a oração tem em nossas vidas. Esse momento se torna pequeno diante de uma liturgia tão linda, profunda e extensa. Mas graças a Deus eu tenho no domingo 3 oportunidades de pregar. Agora, às 11 horas com mais liberdade e às 18 mais ainda. Mas nesta missa que há mais de 20 anos está no ar, eu dou as pistas de reflexão. O tema é oração. Como rezar? De que forma rezar? E como se portar diante da oração? O ponto de partida é aquela frase maravilhosa que nosso Senhor diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei, a porta vos será aberta. Ele colocou um se? Não. Ele colocou alguma dúvida? Não. É claro, objetivo. Pedi, recebereis. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Mas padre, não é bem assim. Vamos refletir. Primeiro, Lucas, ele tem a característica de mostrar sempre Jesus rezando. É o evangelista que mais apresenta Jesus em oração. Nunca esqueça, para nos mostrar que se Jesus conseguiu ser fiel até a morte, e morte de cruz, é porque era um homem de oração. E nós, filho, só seremos vitoriosos nas nossas batalhas, grave isso. Só seremos vitoriosos, só seremos fiéis na nossa missão. Eu como padre, você como pessoa casada, mas todos nós como cristãos, se formos homens e mulheres de oração. Fiquei na dúvida agora. Aí, minha filha, salvou a pátria. Temos que ser pessoas de 1, 2, 3, oração. Tanto que a pergunta já fica: como está a minha vida de oração? Ah, seu vigário, eu levanto e dou umas benzidas. Eu faço as minhas orações quando... Só reza quando está as coisas apertadas, a água está no pescoço. Quando vem uma doença, um câncer, uma diabetes, um desemprego, aí acende vela para tudo que é santo. Faz promessa que nunca vai cumprir. Isso não é a oração. Isso não é o espírito de oração. Primeiro, eles viram Jesus rezar e pediram: ensina-nos. Um aspecto importante é: quem é discípulo de Jesus necessariamente tem que ser uma pessoa de oração, um padre de oração. Você fala: padre, mas é estranho o senhor falar um padre de oração. Tem padre tem que rezar? Não necessariamente. Já falei várias vezes, nós podemos nos tornar funcionários do sagrado, e um católico pode se tornar acomodado e não rezar. Mas o que Deus pede é que nós rezemos. Como rezar? Nosso Senhor inaugura ensinando o Pai Nosso. Ele inaugura nos autorizando chamar Deus de Abá, Paizinho. Uma conversa. Hoje o Pai Nosso para nós é uma fórmula. E às vezes a pessoa me diz: qual que é a oração mais forte? Padre, faz uma reza brava para mim, que eu estou precisando de uma benção daquelas. Que oração que eu rezo? Pai Nosso. Creio, salve rainha, já disse, Ave Maria. Mas a oração mais forte que saiu dos lábios de Jesus: ipsíssima verba Christi, palavra verdadeira do Cristo,
Oração é o Pai Nosso. Hoje para nós é uma fórmula, mas para Jesus foi uma conversa. Então, oração é um diálogo com Deus. A primeira leitura que nos foi proclamada é de Abraão, o homem de oração. Sempre nós falamos o homem da fé, sim, mas é o homem da oração. Se você escutou a primeira leitura, não poderei agora aprofundar. Quem tem um aplicativo da obra pode ler. Abraão chega para Deus e tem uma conversa linda. Deus, é verdade, Sodoma e Gomorra está para ser destruído, mas Abraão começa a dialogar. Às vezes nós esquecemos que nós precisávamos às vezes ter um diálogo com Deus, vir num horário que não é de missa, no horário que a igreja está aberta e esta está muito, vir aqui aos pés de Jesus e se derramar na presença do Senhor, e contar a sua vida, e contar a sua história. Abraão começa, se você ouvir a primeira leitura e lê-la de novo, parece que Abraão chega a ser desrespeitoso com Deus, que ele começa a dizer: Deus, se tiver tantos, Deus fala, eu perdoo. Mas eu acho que tanto não vai ter. E se tiver 50, Deus, eu perdoo. Se tiver 30, eu perdoo. Se tiver 10, eu perdoo. Se tiver 5, e Deus não se zanga. Deus nos quer próximos, um diálogo com Deus, abrir o coração para Deus. Mas isso não é só na igreja, filho, você acostume isso. Às vezes você está dirigindo, às vezes você está no ônibus, às vezes você está numa sala de espera de um hospital, de uma clínica. Reze, converse com Deus. Esse é um aspecto importante a ser ressaltado hoje. Oração, um diálogo com Deus. A partir do quê? Da nossa experiência. Filho, não tenha nada que há que se envergonhar de Deus. Nada. Deus nos conhece profundamente. E nós devíamos ter coragem de abrir para Deus nesse diálogo tudo que temos, tudo que somos. Como aconteceu com Pedro, que no final disse: Senhor, oh meu Jesus, Tu sabes tudo da minha vida, Tu sabes que eu te amo. Não que a fórmula Ave Maria, Pai Nosso, crê em Deus Pai, Salve Rainha não sejam importantes, ajudam, nos disciplinam, mas a oração conversa com Deus é a mais eficaz. Filhos, logo depois vem o Salmo, que é um grito de alegria. Naquele dia eu gritei ao Senhor e Ele me escutou. Para reforçar, Deus escuta todas as nossas preces, Deus escuta tudo o que fazemos. Mas aí você vai responder para mim: Padre, mas não é assim, a gente reza. Sim, tinha um profeta, o profeta Jeremias, ele sempre queixava-se: nossa, eu rezo e Deus não me escuta. A resposta vem no Evangelho. Então, primeiro, discípulo de Jesus é o que reza. Como rezar? Abrir seu coração, dialogar com Deus. Terceiro aspecto importantíssimo que está: ter confiança em Deus, ter paciência. Mas veja, temos que entender assim: então quer dizer que eu rezo, por que Deus não me atende, Padre? Por que Deus não me escuta? Meus irmãos, eu acredito piamente, e isso Jesus já disse: assim como um pai não é capaz de o filho pedir um peixe, daria uma cobra, pedir um ovo, daria um escorpião. Poderia um pai negar isso, uma mãe? Não. Como Deus negaria isso para nós? Deus não nega. Aquilo que nós pedimos, Deus dá.
mas existem alguns problemas. Primeiro, Deus respeita a nossa liberdade. E muitas vezes, o que nós achamos a demora de Deus é um processo pedagógico de desenvolver em nós a virtude da paciência, para que nos adequemos à graça de Deus. Repito, sei que isso é teológico, mas tem que entender isso. Repito, as nossas preces chegam até Deus. Quando você reza com fé, Deus escuta. Quando você se ajoelha, Deus inclina. Quando uma mãe pede, Nossa Senhora pega a causa. Pode acreditar nisso, meu filho. Nosso Deus não dorme, nosso Deus não tira férias, e nosso Deus quer dar a graça. Mas a demora não é demora de Deus. É porque no uso da minha liberdade, eu não estou preparado para receber a graça. Eu não estou afinado para receber a graça. Sou eu que ponho barreiras. Sou eu que ponho obstáculo. Sou eu que ponho limitações. A graça me vem, mas eu crio uma redoma pela liberdade, por ter estragado a natureza. Vou dar um exemplo. Deus pode curar de uma doença grave? Pode. Pode fazer isso de forma direta? Pode. Milagre. Isso é um milagre. Uma cirrose curada, um câncer curado, é um milagre. Mas muitas vezes, a nossa natureza está deteriorada, a nossa natureza está machucada, nossos órgãos, por várias razões, hereditário, por erro nosso, por não cuidar da saúde, por estragar a saúde, por causa de um vício, nós danificamos o nosso corpo. E existe um princípio: a graça supõe a natureza. Pode ter um milagre? Pode, mas isso é extraordinário. Deus quer uma pessoa doente? Não. Deus quer uma pessoa com câncer? Não. Deus quer uma pessoa depressiva? Não. Deus quer uma pessoa com surto psicótico? Não. Tanto que Deus, quando fez o ser humano, fez isento de dor, até isento da morte. Foi pelo pecado que entrou a doença. Então nossas orações chegam a Deus. Mas da mesma forma, o exercício da paciência, ela é educativa, porque ela dá uma serenidade. A paciência domina a vontade. Entenda o que eu estou dizendo. A paciência domina e nos abre para, com docilidade a Deus. A falta de docilidade, Deus não consegue agir. Pode agir? Pode. Deus pode tudo. Sem o homem Ele não quer nada. Mas padre, a gente reza. Aquele homem é um chucro demais e não muda, padre. Ô homem difícil, ô mulher difícil. Pois bem, é culpa de Deus? É você que está rezando pouco? Não, é porque a pessoa está com dificuldade e devo continuar a rezar? Deve continuar a rezar. Por quê? Porque você envolve essa pessoa. Eu vou dizer uma palavra de tanta energia. Você envolve esta pessoa de tanta oração. Você envolve essa pessoa com tanta prece, que a pessoa uma hora faz um clique, ou que é uma palavra bonita, um insight, ou que é uma palavra conversão. São mesmas palavras, ficam com a conversão, e a pessoa muda. Ah, mas do nada ela mudou. Do nada, meu filho, joelho dobrado. Do nada, quanta penitência. Do nada, quanta oração, quanto jejum, quanta penitência.
mas a pessoa estava verde, precisava amadurecer. É isso que está no Evangelho. Por isso nosso Senhor diz assim, olha os verbos: pedi e recebereis. Ele podia parar, daria a impressão que seriam reza e automaticamente recebe. Não, ele disse: pedi e recebereis, procure. Então procurar é mais demorado do que pedir. E a terceiro, batei, para mostrar a nossa insistência. Abraão foi insistente. Nós lemos a primeira leitura, dá-nos a impressão que tudo aconteceu na mesma hora. Não, meu filho, foi uma oração longa. Senhor, 50 tudo bem, mas acho que não tem 50. 30, parece que é tudo na mesma hora. Nosso Senhor disse: rezar sempre e nunca desistir. Hoje a liturgia é uma palavra de conforto, de ânimo para todos nós que estamos nessa lida de oração, que temos a impressão de não sermos atendidos, de estarmos, parece que nós estamos numa fila e precisamos de uma senha. Não, filho, não estamos numa fila, porque Deus atende com onipresença. Nós não temos senha, porque para Deus não precisa de senha. É que nós estamos sendo obstáculo para a graça de Deus. Filho, às vezes eu fico pensando, não é assim que Deus dá para um, não dá para outro. Porque se você tem um casal de gêmeos em casa, 2 moleques chorão, daqueles moleques que choram no berço, que Deus o livre, na hora de mamar, você mãe, você teria coragem de fazer uma mamadeira para um, uma mamadeira para o outro, ou ter as 2 mamadeiras e dar para um e não dar para o outro? Tem coragem? Se você tivesse, sai da igreja. Não. Você acha que Deus negaria para um filho chorando e daria para o outro? De Deus a graça é constante sempre. O problema está conosco. Então, se está conosco, não tem o que fazer. Tem. A gente vai rezando. Se reza um pouquinho hoje, ninguém muda do dia para a noite. A gente vai mudando, nós vamos mudando devagar. Os outros vão mudando devagar. Gente, para um cristão, não existe derrota. Existe quem desiste. O que existe é quem desiste antes da hora. Para um cristão, em Deus é só vitória. Mas existe aqueles que desistem da vitória antes da hora. Você escutou, meu filho? Isso é o Evangelho. Se eu rezar, se eu clamar, Nossa Senhora vem me ajudar. Se eu clamar, eu irei receber essa graça, porque Deus me dá a graça. A pessoa precisa se abrir. Entenderam a homilia de hoje? Quem entendeu, levante a mão. Então pare de dizer: Deus não me escuta. Pare de dizer que Deus não me atende. Para de dizer que Deus está demorando. Sou eu que demoro para receber a graça. O obstáculo está em mim, por várias razões. Não é só voluntário, às vezes inconsciente, às vezes hereditário, às vezes por outras razões. Então a oração me prepara para a graça. Filhos, um último ponto e termino. Tem muita coisa para falar. Nossa, falaria um retiro inteiro. Mas um último ponto. Nosso Senhor nos dá uma garantia. Uma garantia que o Pai nos atende. Se sairmos disso aqui, já terá valido a pena. Por isso agora eu convido você a ir ficando de pé. E eu queria que você nesse momento pensasse: o que você quer pedir para Deus?
Ô padre, eu tenho um monte de coisa para pedir, um monte de coisa, meu filho, você vai fazer no supermercado. Aqui não é para encher carrinho de compra, não. Concentre-se. Qual é a graça que mais você está precisando na tua vida? Primeiro começa com você, na tua vida pessoal. Peça. E agora estenda para alguém. Alguém. E vai confiando no Senhor. Acredite, confie. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Levanta a tua mão direita. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu forte. Se eu orar, pedir recebereis.